Nós temos hoje conosco o apóstolo Newton. O apóstolo Newton trabalha em Goiânia já há vários anos, foi um dos nossos pastores aqui, foi enviado para Goiânia como missionário e está ali fazendo uma obra grande, tem discípulos, desenvolveu, cresceu, abriu igrejas e hoje é reconhecido como um homem de Deus aprovado e de sucesso. É com alegria que nós recebemos o apóstolo Newton. Pode acender todas as luzes. Quantos amam o Senhor Jesus? Estou feliz de estar aqui. É bom, gostei. Quando eu cheguei e vi a igreja linda. Isso aqui é a minha Jerusalém. Este altar aqui tem história na minha vida. E este lugar é um lugar onde o Senhor me marcou desde a infância. Estou feliz de ver o Donizete, a Magaliana. Abracei muitos irmãos queridos. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Semana passada nós terminamos a nossa campanha de Daniel. Foram 21 dias. Campanha de Daniel é campanha de resgate. É campanha para que a promessa de Deus seja alcançada na tua vida. Olha para o teu irmão assim, olha, a tua promessa será alcançada nesses 21 dias. Quantos podem dizer aleluia? Antes de começar, nessa quarta-feira, querido, dia 7 de setembro, o Brasil vai receber uma intercessão especial do povo de Deus. Brasil de Joelho tem feito uma convocação. Todo crente, todo homem e mulher de Deus, na quarta-feira, ao meio-dia, nós temos recebido essa determinação e eu quero passar aqui com carinho, para que a igreja entre também nesse propósito de meio-dia, dobrar o seu joelho e orar pelo Brasil. Quantos creem no poder da oração? Há uma estimativa de 40 milhões de cristãos de joelho dobrados no dia 7 de setembro. Eu estarei de joelho ao meio-dia. Fala para o teu irmão, 5 minutos apenas. Quem pode orar 5 minutos pedindo para que Deus mude a sorte da nossa nação? Dê uma salva de palmas. Você que crê nisso. Em Goiânia, apóstolo, nós convocamos a igreja para estar às 11h30 da manhã. Nós vamos adorar o Senhor até o meio-dia. Em meio-dia nós vamos dobrar o joelho e orar. E eu creio, querido, que quando nós estivermos dobrando o nosso joelho no meio-dia do dia 7, nessa quarta-feira, nós vamos ver a mão de Deus agir na nossa nação. Como um apóstolo que falou aqui, o Brasil precisa da graça de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu quero começar nessa noite, e é uma responsabilidade grande de trazer esta palavra nesse início de campanha de Daniel. É uma das campanhas que eu mais gosto de realizar todos os anos na minha vida e na vida da igreja. Daniel, eu aprendi com ele princípios maravilhosos. A história de Daniel começa muito jovem. Esse moço viveu 69 anos na Babilônia. Com 17 anos ele foi levado entre outros jovens cativos para a Babilônia. Nesses 69 anos, Daniel conviveu com 4 tiranos, 4 reinos. O primeiro foi Nabucodonosor, que levou todo o povo cativo, destruiu o templo, levou os utensílios do templo para a Babilônia. A Babilônia ficava onde nós conhecemos hoje, que é o Iraque, e era um lugar maravilhoso, jardins maravilhosos, construções maravilhosas, e este homem foi responsável de enviar para a fornalha os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha por não se dobrar diante da idolatria. Este homem por 7 anos se tornou um animal. Por 7 anos as suas unhas cresceram, seus pelos cresceram, e ele passou a pastar como um animal.
Daniel não se corrompeu no reinado de Nabucodonosor. Como se pode dizer aleluia? Daniel enfrentou Belsazar, um tirano, um profano, que em certa noite pega os utensílios do templo e começa a praticar orgias usando todos os utensílios do templo. E uma grande mão escreve na parede dizendo que o reinado daquele homem tinha sido terminado. Deus tinha dado um basta. E naquela mesma noite ele foi atacado pelos medo-persas e ele foi destruído e morto naquela mesma noite. Daniel não se corrompeu no reinado de Belsazar. Também Daniel não se corrompeu no reinado de Dario. Foi nesse reinado que Daniel caiu na cova dos leões. Jogaram Daniel na cova dos leões. E a fé de Daniel foi tão forte que o rei passou e ordenou que todos invocassem o nome do Deus de Daniel. Também foi no rei Ciro que houve o grande êxodo, que o povo voltou para Jerusalém, voltou para Judá. 4 reinos. Daniel passou por 4 reinos durante 69 anos e não se corrompeu. E eu quero começar aqui a falar da história desse moço. E eu quero deixar aqui 3 princípios maravilhosos para você colocar em prática na tua vida. A primeira coisa que Daniel fez quando chegou na Babilônia, nos momentos de guerra, nos momentos de luta, foi guardar o seu coração. E eu posso dizer, querido, que Daniel aprendeu algo que nós temos que aprender e colocar em prática e ensinar aos nossos filhos. Daniel enfrentou todo tipo de problema na sua vida. Com 17 anos, foi tirado da casa dos seus pais. Nunca mais a sua vida seria a mesma. Com 17 anos, aquele moço não iria mais dormir no seu quarto, não iria mais sentar em volta da sua mesa e poder degustar uma alimentação gostosa com a sua família. Daniel não podia mais conviver com amigos, com famílias. Ele foi levado como outros jovens para uma terra estranha, e ali ele foi separado para servir o palácio de Nabucodonosor. A primeira coisa que fizeram com esse moço, que estava descobrindo a vida, foi castrá-lo. Com 17 anos, esse moço passou a ser eunuco. Ele tinha tudo para se tornar no jovem mais revoltado da sua geração. Tiraram ele da sua casa, tiraram ele da sua família, arrancaram dele aquilo que o homem mais preza. Não era mais um homem normal. Trocaram o seu nome, trocaram de nação, mas nunca conseguiram tirar de Daniel a sua fé. Por que isso não aconteceu? Porque Daniel teve um pai, Daniel teve uma mãe que o ensinou a honrar esse Deus. Só tem um versículo que menciona os pais de Daniel, nem fala os nomes dos pais de Daniel. Mas se você abrir Daniel capítulo 2, verso 26, Daniel 2, verso 23, diz assim: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo. Ó Deus de meus pais, te dou graças e te louvo. Sabe por quê, querido? Que Daniel não se perdeu na Babilônia. Sabe por quê que Daniel não se contaminou na Babilônia? Porque desde criança ele teve um pai, ele teve uma mãe que o ensinou a adorar o Deus verdadeiro. Daniel aprendeu a guardar os mandamentos do Senhor. Daniel aprendeu a amar a Deus. E por que ele aprendeu? Porque o pai de Daniel adorava a Deus. Porque a mãe de Daniel adorava a Deus. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que se deve andar.
mesmo quando crescer, não vai desviar desse caminho. A palavra do Senhor diz ao povo de Israel quando saiu do Egito, foi uma ordem: os estatutos que hoje te ordeno, guarda no teu coração, falando para os pais, e esses estatutos vocês vão ensinar aos seus filhos, andando, levantando, sentando, vão colocar nos portais. Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho, aquilo que eu conheço. E ensinar, querido, significa gastar tempo. Nós vivemos hoje numa geração que os pais estão preparando os seus filhos para se tornarem ótimos médicos, estão se preparando para os seus filhos para se tornarem ótimos profissionais, advogados, professores, engenheiros, mas estão esquecendo aquilo que é primordial. Não estão ensinando os seus filhos a guardar o coração, a honrar a Deus, guardar os seus pés. Sabe por que Daniel não morreu frustrado na Babilônia? Porque Daniel, com os ensinamentos que ele teve dos seus pais, ele aprendeu algo, querido, que eu e você tem que aprender. Fala comigo: Daniel não foi destruído. Fala mais forte: não foi destruído, porque aprendeu suportar e superar perdas. Ninguém perdeu tanto como esse moço. Nós vivemos uma geração que os jovens hoje não suportam um não. Faz uma entrevista de emprego, recebe um não, entra em crise. Recebe um não de uma namorada, entra em crise. Recebe um não de uma oportunidade, se tranca dentro de um quarto e grita, chora, quer morrer, fica deprimido. Se você não aprender a superar perdas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Quem quer ganhar aqui? Estou perguntando, quem quer ganhar aqui? Quem quer conquistar aqui? Diga aleluia. Eu tenho aprendido nesses anos de vida que ninguém consegue ganhar se não está pronto para perder. Para ganhar, você tem que analisar: o que eu vou perder para conquistar isso? Eu tenho aprendido isso na minha vida. Qualquer projeto desafiador, eu paro e pergunto: o que eu devo fazer? O que eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que renunciar para alcançar esse objeto? Tem gente que quer só ganhar, mas não abre mão de nada. Não tem como, querido. É impressionante. Tem duas coisas que não combinam. Ontem estava conversando com um irmão, falando: irmão, se você quer emagrecer, então você vai ter que fechar a boca e fazer exercício. Ah, apóstolo, eu queria tanto emagrecer comendo. Eu falei assim: não tem jeito, irmão, também queria. E como é difícil emagrecer. Quem tem percebido isso? Não é fácil, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: se você não abrir mão, se você não aprender a perder, você nunca vai ter conquistas reais na tua vida. Daniel não se tornou o moço mais frustrado na Babilônia, porque ele aprendeu a suportar e a superar perdas. Ele perdeu tudo, querido, mas não perdeu somente a sua fé. Quantos pode dizer aleluia? Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim: em nome de Jesus, você precisa ensinar os seus filhos a superar perdas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus diz assim: olha, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse versículo é poderoso, porque nele a gente encontra toda uma revelação de um casamento vitorioso. Menino não pode formar família, criança não tem condição de formar uma família. A Bíblia diz que somente um homem pode se unir à sua mulher, quer dizer, duas pessoas maduras, resolvidas. E eu tenho descoberto que um homem só pode ser formado ou num lar onde tem um pai, onde tem uma mãe.
Um pai, uma mãe consegue formar um homem, consegue formar uma mulher. Quando Davi estava para partir, e ele estava passando o reinado para o seu filho, ele disse uma coisa muito séria: seja homem. Nós não podemos administrar, querido, uma família conduzida por uma criança, por um menino, mesmo que ele tenha a idade de ser homem, mas não amadureceu internamente. A palavra do Senhor diz: quando eu era criança eu falava como? Agia como? Mas chegou um dia que eu cresci. O que eu tenho que fazer quando eu cresço? Eu tenho que deixar as coisas de menino. Daniel, querido, aprendeu a amadurecer. Somente uma pessoa madura consegue suportar dificuldades na vida sem querer morrer. Você não vê em nenhum momento Daniel desistindo da vida. Você não vai encontrar em nenhum momento Daniel querendo abrir mão daquilo que Deus prometeu. Mas quando ele percebeu que os 70 anos tinham chegado ao seu fim, ele entrou em batalha, ele entrou em guerra. Interessante, querido, que o Senhor falou com ele: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, eu ouvi a tua oração, o teu clamor, e eu desci por causa disso. Mas houve uma resistência. Nós estávamos compartilhando esses dias na igreja. Eu posso imaginar Gabriel levando a mensagem de resposta para Daniel. E Gabriel não é um anjo de guerra, é anjo mensageiro, é um embaixador dos céus. E durante 21 dias, aquele principado resistiu Gabriel, resistiu aquele anjo. Eu posso imaginar ele argumentando durante 21 anos. Olha para o teu irmão assim: Deus tem seus mensageiros, mas também tem os seus guerreiros. Mas quando chegou os 21 dias, Deus falou: Miguel, vai lá e resolve a situação. Querido, não houve mais argumento. Miguel chegou e a bênção também chegou. E eu profetizo que um anjo de guerra será liberado na tua vida nesses 21 anos, e toda resistência cairá por terra. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: vai cair por terra a resistência. Daniel, querido, ele conseguiu conviver com perda sem perder a sua fé. Segunda coisa que Daniel aprendeu, fala comigo: controlar e dominar os seus desejos. Ele não fez o que muitos estavam fazendo, mas teve período na vida dele que ele teve que abrir mão de coisas que era até lícito. Eu tenho descoberto, querido, que tem coisas que não tem problema nenhum para você, mas pode ter problema para mim. Nem tudo que você pode fazer eu posso. Nem tudo que os outros estão fazendo significa que eu devo fazer. Quanto mais você cresce, quanto mais você rompe, mais responsabilidade chega diante e vem nas tuas mãos e vem sobre os teus ombros. Quando eu estava voltando, vindo para cá hoje, passei ali no trevo de Cristianópolis, o pastor William falou assim: aí, apóstolo, saudade daqui? Eu falei: lógico, porque aqui o Senhor me treinou, aqui eu aprendi coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aí eu olhei para o William e falei assim: só que a vida passou, e coisas aconteceram, eu cresci, família cresceu. Quando eu estava aqui, era eu e Tânia e 2 meninos pequenos, Tiago e Marcos, sendo analfabetizado lá em Cristianópolis, no prezinho. Hoje os meus filhos são casados, cada um tem 2 filhos. Hoje mesmo, na hora do almoço, estava lá tomando banho com meus 4 netos na piscina. Neto é uma coisa melhor da vida. As pessoas falam que avô estraga neto. Não é verdade, é neto que estraga avô. Pensa
Esses dias um pastor falou para mim assim: apóstolo, deixa eu te fazer um pedido. Eu estava no gabinete do Senhor e vi o seu netinho chegando. Ele apontava para os carrinhos de coleção do Senhor, o Senhor deixava pegar tudo. Eu duvido quando o Tiago e o Marco fossem pequenos, eles pegariam, jamais. Mas ele só apontava e o Senhor deixava. E ele batia o carrinho no chão e sorria. Aí ele virou para mim e falou assim: apóstolo, mas eu quero fazer um pedido para o Senhor. Não seja avô da gente não, seja sempre pai. Porque avô, querido, não tem a responsabilidade de usar a vara, mesmo que a gente possa usar. E se estiver perto do pai, o pai não usa a vara nunca perto da gente. Mas pai, querido, tem a responsabilidade de colocar limite no filho. O pai é responsável em lançar o filho. O pai é responsável de dar uma identidade para o filho. E isso Daniel teve. Ele chegou na Babilônia com uma identidade. Ele chegou na Babilônia, querido, aprendendo o que é limite. Por isso que ele não se contaminou com as porções do rei. Quantos podem dizer aleluia? Nós vivemos uma sociedade hoje, uma sociedade hedonista. O que é isso, apóstolo? O hedonismo é uma filosofia de vida que o prazer vale tudo. Ah, se isso aqui me dá prazer hoje, amanhã eu posso perder tudo por causa disso. E por causa disso família tem sido destruída, futuro tem sido destruído, por causa do hoje, por causa do prazer da carne. O apóstolo Paulo diz algo tremendo, querido: eu prego o evangelho, eu prego a palavra, mas uma coisa eu faço, eu coloco o meu corpo debaixo de quê? De uma servidão. Eu esmurro os meus membros. Para quê? Porque senão você vai ser salvo e eu serei desqualificado, eu serei destruído. Em Goiânia, querido, apóstolo, em Goiânia tem um tal de graça suprema. Estão ministrando isso em Goiânia, a graça suprema. Eu acredito que eu sou salvo pela graça. Alguém aqui merece a salvação? Mas pela graça nós fomos salvos. Mas eu também aprendi desde criança aqui que eu devo guardar a minha salvação, que eu tenho que ser fiel até a morte. Esses dias um pastor famoso em Goiânia pregando no rádio, dizendo: se um crente por alguma aventura ele trai a esposa, ou a esposa trai o marido e vai para um motel, e lá no motel acontece uma tragédia, ele vem a morrer, você acha que ele vai perder a salvação por causa disso? Ele vai perder os dons, os galardões, mas salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Querido, isso para mim é uma liberação para pecar. Olha para o teu irmão assim: não brinca com a tua salvação não. Querido, a salvação é algo muito preciosa. Eu não posso admitir o meu coração se afastar de Deus. Sabe, querido, eu aprendi durante toda a minha vida a honrar minha esposa, a ser fiel com a minha esposa, a ter somente uma mulher. Eu aprendi desde criança, querido, e quando os meus filhos nasceram, ensinar os meus filhos a ser um homem. Tanto Tiago como Marcos, desde criança não foi fácil colocar limite para filho, não é fácil. Mas Daniel lá na Babilônia, longe dos seus pais, longe de tudo, não se contaminou. O que eu vejo, querido, que tem jovens que apenas quando sai daqui e vai estudar fora, a vida se perde. Não permita que as tuas flechas sejam destruídas na sua aljava. Um homem valente enche a sua aljava de flechas. Daniel não foi destruído porque não fez a vontade da carne. Não destrua a sua casa, não destrua os seus sonhos fazendo a vontade da carne. Quem quiser ser discípulo, diz a palavra, renuncia a si mesmo. Por 3 vezes
Jesus no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A carne de Jesus não queria a cruz, mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não fez a vontade da carne. Sabe por quê, querido? Nós enfrentamos tantos problemas na vida, é quando o eu começa a determinar na nossa vida. Pega na mão do seu irmão que está ao teu lado, fala assim: não faça a vontade do seu eu, mas faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Querido, a vontade de Deus nunca vai te destruir. Você pode dizer aleluia. A vontade de Deus nunca vai te matar. A vontade de Deus é boa. O Senhor tem pensamentos bons ao seu respeito. Olha para o teu irmão, fala assim: diga não à sua carne. Não, fala mais forte, seja um profeta aí agora. Fala assim: querido, fala não aos seus desejos. Tem uma canção, querido, tem coisa que é só bonito quando canta, meu irmão, mas vai viver essa música. Tem uma canção antiga, muitos aqui vão lembrar, acho que é desde o tempo de Euclésio, né, que partiu, que diz: essa noite, se você for minha, nessa noite, amanhã tudo pode acabar. Olha que doidura. Se essa noite você for minha, amanhã meu casamento pode acabar, a felicidade dos meus filhos pode ser destruída, o meu futuro pode ser destruído. Que loucura. Querido, nada vale, nada vai valer a pena mais do que a felicidade que Deus determinou para a sua casa. Fala para mim assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coisa melhor do que a nossa casa, meu irmão. Os irmãos de Goiânia sabem que não é fácil me tirar da minha casa. Eu gosto de churrascaria, não gosto muito de pizzaria, porque mais ou menos eu vou, mas eu prefiro em casa. Como é bom chegar em casa, como é bom estar em casa. A minha casa é o meu castelo forte. É bom estar em casa, querido. Nós não podemos perder isso. E os prazeres da carne podem nos tirar não só da felicidade do dia a dia, mas pode tirar, querido, e tira mesmo você do céu. Ninguém pode servir dois senhores. Como que você vai agradar a Deus agradando a sua carne? Se você quer ver Deus agir na tua vida, quem aqui quer ver um mover de Deus na tua casa? Então, querido, para de desonrar a Deus dentro da sua casa. Aprenda a adorar a Deus. Esses dias eu falei: cuidado com quem você está levando para a tua casa, porque amigo, querido, errado te tira da bênção. Ah, isso não tem problema. Tem, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem gente que acha, querido, que não, isso aí não tem problema. Tem gente que é ótimo para comer churrasco, mas manda ele entrar numa guerra com você, se ele vai prestar. Talvez gente boa de luta não é gente boa de churrasco. Talvez ele não sabe nem contar piada, mas como companheiro de guerra, querido, não tem como melhor, porque na hora que você precisa de um joelho dobrado, você tem. Você quer saber quem realmente são os seus amigos? Quando chegar na tua casa para comer churrasco, chama eles para orar. Vai ser pior que testemunho de Jeová, meu irmão. Nunca mais volta na sua casa. Você vai fazer uma seleção na hora. Pega na mão do seu irmão, fala assim: cuidado com quem você deixa entrar na tua casa. Porque quem não ajuda, querido, em algum momento vai atrapalhar. Quem não ajunta, vai espalhar. E Daniel não tinha muitos amigos. Ele soube escolher os seus amigos. Ele escolheu Ananias. Ele escolheu quem? Misael. E Azarias. Quem foram eles? Eles entraram na fornalha e saíram vivos. Só que os três também escolheu só um amigo. Quem?
Daniel, o que foi que aconteceu com ele? Ele entrou na cova de leão e saiu vivo. Os grupos homogêneos se atraem, querido. Eu falo que quem gente é boa, anda com gente boa. A gente não pode falar certas coisas, mas um dia lá em Goiânia chegou um menino meio alegre lá, querido. Descobrimos uns 5 que era escondido, apóstolo. Soltamos na igreja, chegou bem feliz um menino lá que gostava muita cor, muita coisa, que hoje a gente não pode falar, então a gente é processado. Descobrimos 5 que não era revelado, porque os grupos homogêneos se atraem. Gente que gosta de orar, anda com gente que gosta de orar. Gente com língua grande, logo a célula estava montada. Daniel tinha a sua célula. Quer fazer parte da célula de Daniel? Entra na fornalha. Se sair vivo, você pode vir orar conosco. Ananias, querido, não andou com qualquer um. Quando você olha aqui, querido, que Misael não andou com qualquer um. Azarias não andou com qualquer um. Eles andaram com Daniel. O estilo de vida de Daniel era tão forte, querido, que a Bíblia diz que quando passou o edital, que não podia mais fazer nenhum clamor durante aquele período, a Bíblia diz que Daniel entrou na sua casa, porque na sua casa tinha um andar em cima que tinha um quarto, e esse quarto tinha uma janela que era aberta para Jerusalém, e dentro desse quarto Daniel dobrava o seu joelho, e durante 3 vezes ao dia ele orava como era de costume. Fala comigo, Daniel não aprendeu a orar na Babilônia, ele aprendeu a orar na casa dos seus pais. Ele tinha um costume de orar, e quem ora, querido, quem tem costume de orar, influencia os outros. Ele orava tanto, jejuava tanto, que quando ele caiu na cova dos leões, os leões todos foram influenciados a orar e jejuar, e vieram até anjos lá naquela reunião de oração. Querido, a influência é tremenda. Aqueles leões fizeram um jejum, passaram a noite com anjos, querido. Não é qualquer gente que teve essa experiência, não. Fala comigo, Daniel tinha um costume, e esse costume era orar. Olha para o teu irmão, qual o costume de vida que você tem? Eu tenho ensinado aos irmãos lá da igreja, querido, quando os irmãos vão pegar a planta para construir as suas casas. Hoje eles não vêm mais sem isso, mas antigamente eles levavam um sermão. Hoje já estão me surpreendendo, porque vinham aquelas plantas lindas, aqueles arquitetos caríssimos. Olha aqui, apóstolo, aqui vai ser as garagens, aqui vai ser a parte de piscina, a sauna. Essa sauna você mergulha, já sai dentro entra da piscina e sai na sauna. Vai ter o nosso churrasco aqui vai ser uma maravilha. Aqui começa a fazer plano, aqui vai ser meu escritório, aqui é o quarto dos meus filhos, aqui é a sala disso, aqui vai ser meu negócio de televisão, de cinema. E tinha lugar para tudo. Eu perguntava, onde está o lugar da oração? A pessoa, não. Hoje, querido, quase todas as casas dos nossos irmãos têm um lugar que é separado para oração. E uma coisa linda, esses dias nós ligamos para uma casa, o filhinho atendeu o celular, porque naquele lugar não entra celular. Quando ele entra ali, é para falar com Deus. E eles colocam carpete, colocam coisas de Israel, coloca ali vídeo, para passando música, e ali ele fica orando. A gente ensina isso, tem o seu lugar. E o menininho dele de 5 anos, 6 anos, seu pai está aí, papai está aí. Apóstolo, papai está falando com o papai do céu agora, liga mais tarde. Querida, essa criança nunca vai esquecer disso, porque quando ele crescer, ele vai ter também o quê? O seu quarto de oração, que quando ele entrar lá, todos da casa já sabem, não pode incomodar. Papai ou mamãe estão falando com Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas em nome de Jesus? Em nome de Jesus.
Fala comigo. Daniel não se corrompeu, porque ele não fez a vontade da sua carne. E por último, fala comigo. Daniel guardou a sua identidade. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. O nome influencia muito sobre a pessoa. Nome é coisa séria. Você não pode ficar vendo nomes aí na televisão, achando porque o ator é lindo e não sei o que, é famoso, jogador de futebol, e coloca nome no filho. Quando você olha para a Bíblia, querido, e você vê a história daquele moço, que quando ele nasceu, a mãe deu um nome para ele, dizendo: você quase me matou. E o nome dele era o que? Jabes. Toda vez que alguém falava assim: ô Jabes, estava dizendo: você que quase matou a sua mãe, vem cá. Esse era o nome dele. Como você chama? Eu quase matei minha mãe de dor. Esse era o nome. Fala Jabes, mas esse era o significado: eu quase matei a minha mãe de dor. Quando Sete, querido, nasceu, e logo depois, com 105 anos, ele tem o seu filho nos seus braços. A Bíblia diz que naquele momento ele colocou o nome do seu filho de Enos, que quer dizer mortal, sujeito à morte, frágil. E no final diz: a partir daí ele passou a invocar o nome do Senhor. Quando Sete descobriu que o homem se tornou mortal, porque já tinha um irmão morto, um fugitivo e amaldiçoado, o seu pai e a sua mãe já envelhecidos, ele já não era mais um garotão, e estava agora com uma criança recém-nascida. Ele descobriu a grande perda. Ele descobriu: eu não posso viver sem invocar a Deus. E ele deu o nome ao seu filho de Enos. Nome, querido, influencia o perfil e o caráter da pessoa. Eu tenho uma neta que chama Júlia. Querido, pense muito bem onde pôr Júlia. O nome, o significado de Júlia é alegria. Apóstolo, ninguém quieta, sossega essa menina. Eu cheguei de viagem agora, estava pregando em Palmas, e eu cheguei, ela lá: vovô, cadê minha lembrança? Eu falei assim: Júlia, não deu para comprá-la. Começou a chorar. A mãe dela falou assim: Júlia, para, eu estou no meu direito, eu posso chorar. Eu estou no meu direito. Querido, já tem outra neta que se chama Tâmara. É uma doçura. É impressionante. Se eu olhar para a Tâmara, conforme olhar, ela chora. Eu posso pegar vara, pedaço de pau, a Júlia ri, não está nem aí. Completamente diferente. Querido, o nome influencia. O nome de Daniel, lá na sua terra, que seu pai deu, era: Deus é o meu juiz. Sabe qual foi o nome que deram para Daniel na Babilônia, para mudar a identidade de Daniel? Fala comigo: Beltesazar, que quer dizer Baal proteja a sua vida. Quer dizer, o Deus verdadeiro é o meu juiz. Coloca agora sobre o nome dele de o demônio agora é o seu Deus. Demônio agora é que vai proteger a sua vida. Toda vez que dizia Beltesazar, estava dizendo: Baal proteja a sua vida. Mas mesmo fazendo isso, querido, não conseguiram tirar de Daniel o Deus que é o meu juiz. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram a sua identidade. A mesma coisa fizeram com Ananias, que significa Yahvé demonstra a sua graça. Colocaram sobre ele Sadraque, quer dizer Acu, Deus da lua, colocando um nome de um demônio sobre ele. Quem vai te guiar
é o demônio que age na noite. Mas não mudaram a identidade de Ananias. Como você pode dizer aleluia? Fala comigo, Misael significa quem é o que Deus é. Sabe o que colocou no nome dele? Mesaque? Quem é o que Acu é. Quer dizer, não é mais o Deus que é, mas sim o demônio da noite que é. Mas não conseguiram tirar de Misael a sua porção. Agora olha a coisa horrível. Azaria, esse nome aqui é lindo. Azaria, o significado, aquele que Yahvé ajuda. Aquele que Yahvé, que Deus ajuda. Colocaram o nome dele de Abidnego, dizendo servo de Nebo, que quer dizer filho de Baal, servo de demônio. Olha só o que fizeram com esses moços, irmãos. Mudaram a identidade física deles, trocaram os seus nomes, mas não conseguiram entrar na alma deles. O espírito, a alma estava fechada, selada pelo Deus vivo de Israel. Querido, ninguém vai conseguir corromper a sua família, ninguém vai conseguir destruir a sua casa. Eu tenho visto, querido, como é triste. Tem gente, amado, que vem para a casa de Deus. Eu já estou 16 anos em Goiânia. 16 anos não são 2 meses. Eu tenho famílias que estão comigo desde o início. Irmãos que foram os primeiros a ser batizados na igreja. Eu tenho uma família lá, querido, que o primeiro lugar nosso era o antigo prédio do BBC, ali na T9. Um banco que fechou. E ele foi convidado para ir na igreja. Quando ele chegou na porta da igreja, ele travou dizendo: eu não entro nesse prédio maldito. Epa, você quer igreja? Não, isso aqui era um banco que eu fali aí. Eu perdi todo o meu dinheiro aí. Ele era mecânico, perdeu todas as suas ferramentas, perdeu todos os seus equipamentos, seus elevadores, perdeu tudo. Leva cá. Não tinha uma chave de fenda, que ele já imaginou um mecânico que não tem uma chave? O irmão que o levou ficou quase meia hora convencendo ele a entrar. E aquele irmão entrou, querido. E hoje, além de ter uma das melhores oficinas ali em Aparecida de Goiânia, é pastor da igreja. Deus mudou a sorte dele. E ele não mudou a sua vida, o seu caráter. Tem gente, querido, que não pode ganhar dinheiro. Tem gente que não pode adquirir um diploma. Uma coisa que eu admirei lá em Israel, nós estávamos dentro do ônibus, nós perguntamos, irmão, falou para o guia: Gabriel, qual o significado real do equipar na cabeça do judeu? Por que o judeu usa aquele equipar? Ele disse coisa simples: eu posso ser o que for. Você pode ser um general, você pode ser o maior empresário, você pode ser um cientista, mas tudo que você é, vai até o Kippah. Do Kippah para cima é Deus. Querido, você pode ser o que for lá fora, mas nunca vai ser mais do que Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai prosperar, mas não vai mudar a tua atitude de servo. Lá fora você é empresário, aqui dentro você é servo do Senhor Jesus. Lá fora você é guerreiro, servo de Deus, amado de Deus, e aqui dentro não é doutor, não é grande empresário, é servo de Deus. Querido, não deixa a sua identidade de filho de Deus se corromper por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de coisas humanas. Isso é passageiro. Eu lembro um dia, querido, nós estávamos em Bahamas, eu estava junto com o apóstolo Liz, que o Miles falou que ele tinha sido convidado para ser primeiro-ministro de Bahamas. E ele falou para a sua equipe, para os políticos, dizendo: eu não posso descer de nível. Chamaram ele para ser primeiro-ministro. Ele disse: olha, a minha posição ninguém me tira. Se eu entrar para ser primeiro-ministro, até vocês vão querer me tirar amanhã. Então a minha posição é de profeta. Vocês vêm a mim para que eu possa orar e abençoar vocês. Sabe, querido, Daniel, ele guardou o seu coração. E eu quero fazer uma oração aqui, queridos, que esses 21 dias, que você possa colocar nesse cartão projetos que estavam enterrados, promessas que estavam escondidas,
Quem aqui tem promessa de Deus que não se cumpriu ainda? Quem aqui já recebeu de Deus uma palavra e essa palavra queima até hoje? Diga aleluia. Quem crê que nesses 21 dias pode se tornar uma realidade na tua vida? Diga amém, aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: a tua promessa será alcançada nesses 21 dias. Você que tem essa fé, fique em pé. Fique em pé. Fala comigo. Daniel consagrou a sua juventude a Deus. Daniel, durante 69 anos, serviu o Senhor com integridade. Durante 69 anos na Babilônia, passou pelas mãos de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, e passou por o temido Ciro, e não se corrompeu, e foi, de qualquer forma, querido, se você olhar, respeitado por todos eles, porque não havia nele culpa nenhuma. A integridade era a marca de Daniel. Fala comigo. A obediência me leva à conquista. Fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vocês podem dar as mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para quem está à sua esquerda, à sua direita. Fala assim: o Deus de Daniel é o nosso Deus. Daniel, querido, nos ensinou que Deus não despreza a sua palavra. O povo de Israel, querido, pagou caro pela desobediência. Deus deu uma ordem para Israel: planta 6 anos, e no 7º ano descansa. Fala comigo. Planta 6 anos e 7 anos descansa. Sabe quantos anos Israel não obedeceu essa palavra? Quem tem discernimento? Só para quanto que dá? 70 vezes 7. Hã? Dá quantos anos? 400? Fala comigo. 490 anos Israel desobedeceu a Deus. Plantaram no sabático. Aí Deus pega um doido lá na Babilônia e entra em Israel e tira o povo, leva cativo, e eles ficam 70 anos para descansar a terra. Olha para o teu irmão: não nos obedece a Deus, não, porque a fatura de Deus chega, irmão. Você pode mudar de endereço, pode mudar até de país, que você vai pagar, mas você vai. Ninguém foge de Deus. Eu costumo falar com alguns obreiros da nossa igreja: não adianta você mudar de cidade, se você não curar a sua vida, você vai levar o seu problema para aquela cidade. 70 anos, querido, eles pagaram por uma desobediência que Deus tinha dito: trabalha 6 anos e descansa o 7º. E o povo não fizeram, o povo não fez. Aí passaram 70 anos sem ter que trabalhar, e a terra descansou. Sabe, queridos, se toda correção tem um início, toda correção tem o seu fim também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando Daniel, estudando as escrituras, viu que os 70 anos tinham chegado ao fim, ele entrou em guerra. E para mim, campanha de Daniel é campanha de busca de promessa. Tem promessa de Deus chegando nessa igreja.
promessa de Deus sendo liberado neste lugar. Tem promessa de Deus chegando na tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ora quem está segurando a sua mão um pouquinho, adore o Senhor. O Senhor está neste lugar. Deus, assim como Daniel não se corrompeu, assim como Daniel suportou crise, perdas, assim como Daniel não fez a vontade da sua carne, assim como Daniel manteve a sua identidade mesmo trocando o seu nome, não conseguiram tirar a identidade de um homem de Deus. Que os teus filhos, Senhor, põem em prática esses princípios na sua vida. No nome de Jesus eu oro por esta casa, por esta família. Meu Deus, sabemos, Senhor querido, que todo momento de dor tem uma causa, tem um efeito. Toda dor também tem um limite. O Senhor mesmo estabeleceu que o choro pode durar uma noite, mas não pode durar a vida inteira. Tem um limite, tem um tempo. Mesmo que a noite seja longa, ela acaba quando o sol brilha. Então eu profetizo, meu Deus, que nesses 21 dias o sol possa brilhar na vida dos teus servos. Que todo choro, que toda angústia, que toda lágrima seja agora retirada em nome de Jesus. Solte a mão do seu irmão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim com a mão para receber. Eu vou fazer essa oração e vou passar para o apóstolo. Tem um texto que está mexendo muito comigo nesses dias, porque estamos entrando no momento de colheita aqui. A palavra de Deus diz no Salmo 126, verso 6: quem sai semeando e chorando voltará trazendo os seus frutos. Fala comigo, está escrito na palavra. Você pode falar mais forte? Está escrito na palavra. Quem sai semeando e chorando voltará trazendo os seus feixes. De acordo com esse texto, eu quero que você preste atenção. Aquilo que se semeia com lágrimas se colhe. Fala comigo. Aquele que semeia com lágrimas, está escrito que tem colheita. Olha para o irmão que está assim do teu lado, fala assim: então cuidado. Por isso, fala que você deve ter cuidado com o que você está semeando enquanto você chora. Quando você chora, cuidado com a semeadura, porque a palavra do Senhor diz que sementes são palavras. A palavra é poderosa. Devemos ter muito cuidado do que falamos quando estamos chorando, quando estamos sofrendo, quando estamos passando por lutas. Temos que tomar cuidado com o tipo de palavras que saem da nossa boca. Sabe o que Deus falou comigo, querido? Quem aqui é terra fértil? Não, quem aqui é terra fértil? A Bíblia fala que o semeador lançou na beira do caminho, lançou entre pedras, lançou em espinhos, lançou em terra fértil. As 3 primeiras semeaduras não colheu nada, porque uma caiu na beira do caminho, vieram as aves e comeu. À beira das pedras cresceu, uma vez o sol secou, os espinhos sufocaram a planta e nada colheu. Mas que caiu na terra boa, colheu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Fala comigo, colheram. Olha para o irmão e fala assim: sabe qual é o problema da terra boa, querido? Da terra fértil? Ela é fértil, apóstolo, para tudo. Tudo que planta nasce. Esse é o problema. Se eu posso falar, esse é um problema de uma terra fértil. Semente caiu, semente nasceu. Agora, se é semente ruim, nasce também.
nessa noite, querido, nesses 21 dias, fala para Deus: Senhor, eu preciso aprender a selecionar as minhas sementes. Você pode chorar por duas coisas: por tristeza ou na presença de Deus. Quando choramos na presença de Deus e lançamos nossas sementes, querido, ninguém pode impedir a nossa colheita de bênção. Você pode dizer aleluia. Então olha para essas duas mãos, fala: Senhor, eu não vou desperdiçar recursos. Que nesses dias de campanha, na hora da oração, eu vou profetizar, eu vou lançar palavras regada com lágrimas de bênção. E essas palavras serão sementes que serão plantadas numa terra fértil, numa terra boa, e vai frutificar 100 por 1. Você pode dizer aleluia. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus. 100 por 1. 100 por 1. Levante as suas duas mãos para os céus e declara: 100 por 1. Você pode falar mais forte. Mais uma vez. Mais uma vez. Apóstolo. Quem está feliz pela vinda do apóstolo Newton, diga amém. Amém. Nós estamos agora nos encaminhando, eu peço que continuem de pé, para fechar com chave de ouro. Nós vamos tomar a Santa Ceia.